Você sabia que Jesus é a videira verdadeira e quem crê nele são raminhos que devem dar frutos? Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Creio, Logo Sei. Hoje é domingo e nós vamos de estudo bíblico. Vamos tratar de um tema tão precioso, tão importante, que está no Evangelho de João, capítulo 15. Antes da gente continuar, eu peço a você, por gentileza, que se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, que você ative o sininho para receber as notificações e que você curta esse vídeo, compartilhe se você gostar, se você se sentir abençoado e nos dê um oi lá no Instagram e no Facebook. Muito obrigada. Vamos ler o texto do tema de hoje. Está em João 15, do 1 ao 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Glória a Deus! Que palavra linda, queridos, não é verdade? Jesus aqui está numa série de discursos. João está relatando uma série de discursos, de pregações que Jesus fez antes de ir para o Getsemane, onde ele seria traído. Né? Entre o jantar da ceia, né, de Páscoa, a Santa Ceia, até o jardim onde ele foi traído. Os outros evangelhos não tratam disso, não falam, né, não dão essa ênfase aos discursos de Jesus como dá João aqui nesse intervalo de tempo, né? E aí você vê João 14, João 15, 16, 17, a oração sacerdotal, é tudo ali Jesus ensinando aos discípulos pela última vez, vamos dizer assim, né? Ainda que fisicamente, porque em seguida ele seria entregue aos doutores da lei, né, aos sacerdotes, para ser morto. E aqui o Senhor Jesus está ensinando de uma forma, uma ilustração que seja de mais fácil entendimento para nós, como é a vida cristã. Jesus é a videira verdadeira, né? É a videira com V minúsculo, é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor, é quem cuida da videira. E nós somos ramos enxertados na videira. Cada pessoa que conhece a Cristo, que vai a Cristo através do arrependimento, que reconhece Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, ele automaticamente é enxertado na videira. O dia em que você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, o dia que você fez a sua oração de confissão a Cristo, então você passou a ser enxertado na videira, você virou um ramo, você é um raminho enxertado pelo Pai na videira que é Jesus.
E aí nós vemos que os judeus eram os ramos naturais dessa videira, né? Jesus veio primeiro para os judeus, a salvação vem dos judeus. O Senhor Deus escolheu esse povo, o povo de Israel, uma linhagem específica do povo de Israel, uma linhagem real, inclusive, para que Jesus viesse ao mundo. Então, a salvação primeiro foi disponibilizada aos judeus. Jesus pregou, né, em todo Israel, Galiléia, Judéia, até na Samaria, e ali foi primeiro dada a oportunidade de salvação aos judeus. Após a morte e ressurreição de Jesus, quando ele subiu aos céus, então ele deu a ordem para os discípulos antes de subir, né? Vão e façam testemunhas de todas as nações, né? Preguem, testemunhem, falem das boas novas do Evangelho. E então o que que acontece? Os gentios passam a ser enxertados na videira. Hoje, os judeus que não têm a Cristo não estão mais na videira, porque quem não tem ao Filho não tem ao Pai. Jesus é o Senhor, Jesus é Deus encarnado, né? Então, quando os judeus rejeitam a pedra principal, a pedra angular da construção, né? O Senhor Jesus, o Verbo encarnado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles rejeitam a Deus e dali são tirados, retirados, podados da videira. E cada um que reconhece a Jesus como Senhor e Salvador é enxertado. Então, um judeu, quando reconhece que o Senhor Jesus é o Messias de Israel, ele é enxertado. Um gentio como nós, quando recebe a Cristo, também é enxertado na videira, né? Nós podemos ver isso em Romanos 11 e nós vamos ler mais para frente. E aí, o Senhor fala que os ramos que não permanecem em Cristo, que não permanecem nele, né, no Senhor Jesus, são cortados pelo Pai, né? Então, isso é muito sério, porque isso nos deve levar a uma vida, assim, de preocupação, de vigilância, né? Que não é só porque nós somos enxertados que tá tudo bem. Não, um ramo ele precisa frutificar, ele precisa dar frutos, para que ele continue ali, seja podadinho, né, seja bem cuidado pelo agricultor, mas permaneça ali. Caso ele não não dê frutos e seque, o agricultor vai podá-lo. E é isso que Jesus está dizendo aqui logo no versículo 2, né? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Então, nós estamos sempre diante dos cuidados de Deus, né? Você como um ramo, você está diante dos cuidados de Deus. Se você dá frutos, o Senhor vai podando você para que você dê mais frutos. Agora, se não der frutos, mais dia menos dia a poda vem, né? Então nós precisamos estar sempre vigilantes, né? De olho nisso, preocupados se nós estamos em Cristo, se nós estamos dando frutos, né? Como nós podemos permanecer em Cristo, né? E aí nós temos algumas atitudes que nos auxiliam, que nos levam, né, a permanecer em Cristo, que é buscando o Espírito Santo de Deus, buscando comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que é o Paráclito, que Jesus prometeu no capítulo anterior, no capítulo 14, ele disse: Olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês só, né? Eu vou enviar o Paráclito, né? O Espírito Santo. Paráclito é a palavra ali original no grego, e a gente pode ver que ela significa assim: quem defende, guia, protege outra pessoa, intercessor, mentor, consolador. Na Bíblia, designação atribuída ao Espírito Santo. Então, nas nossas Bíblias também está dizendo, né? O Consolador, enviarei o Consolador. É aquele que conforta, mas também é aquele que nos guia, o mentor. O que é um mentor? É aquele que nos orienta a viver, né? Que vai dando as direções, as coordenadas, né? O Espírito Santo é aquele que nos faz ver Jesus, que nos faz lembrar das coisas da palavra de Deus, que nos faz ter
mais vontade de buscar a Deus. E esse é o trabalho do Espírito Santo. Esses dias eu vi uma ilustração muito legal que diz que, imagina você está parado em pé, o Espírito Santo está atrás de você e ele é como uma luz muito forte, um farol muito forte, que quando ele brilha atrás de você, ele faz com que você enxergue Jesus na sua frente. Então, o Espírito Santo aponta para Cristo. Ele é o substituto do Senhor Jesus nas nossas vidas, né, aqui na terra. Ele é o Espírito do próprio Deus. Então, nós devemos buscar comunhão com o Espírito Santo, com a presença de Cristo dentro de nós, o Espírito do próprio Deus em nós, né? Outra forma também de nós permanecermos em Cristo, buscando a Deus em oração, né? Nos esforçando para orar mais, para buscar mais a Deus, né? Para que as nossas orações passem não só da nossa lista de pedidos, mas também para um nível maior, onde você vai se entregando, se derramando, vai se arrependendo ali e vai chegando realmente no Santo dos Santos, né? Que a gente passe dos níveis de estar só no átrio, chegue ao lugar santo e ao Santo dos Santos em oração, né? Quer dizer, uma vida cada vez mais perto de Deus, é o que nós devemos buscar estar mais em oração. Precisamos, oração é o nosso combustível, né? Oração é aquilo que nos faz ouvir a Deus, nos faz, né? Faz com que a nossa comunhão com Deus, com o próprio Espírito Santo, esteja cada dia maior, mais conectada, né? Também a meditação e obediência à palavra de Deus, né? Nós devemos buscar, amar, temer a palavra de Deus, a meditar, estudar nela, e também guardá-la, como ela mesma diz, no nosso coração, na nossa mente, para não pecarmos contra Deus. À medida que nós aprendemos, não só aprendemos, mas colocamos em prática, guardamos mesmo com temor, com amor a lei do Senhor, nós estamos ficamos mais distantes assim do pecado, né? Não adianta só conhecer, saber tudo que tem aqui, as histórias. Não, se você não coloca em prática, né? Isso não adianta de nada. Tem muito intelectual, culto por aí que sabe a Bíblia mais do que nós, do que muitos crentes, do que muitos cristãos, e na verdade não a colocam em prática. Então, essa é uma outra forma de permanecermos no Senhor, porque permanecer em Cristo nos livra da apostasia, né? Porque quando que nós não permanecemos em Deus? Quando nós estamos sujeitos a sermos podados, né? Cortados da videira. Quando nós estamos na apostasia, quando nós caímos na apostasia, no esfriamento espiritual, quando a gente, né, vai esfriando, não vai tendo vontade de buscar a Deus, de querer, né, orar, estar com Deus, de pelo menos, né, nos arrependermos do pecado, tentarmos evitar o pecado. Isso é muito preocupante. Na hora que a gente, né, não sente mais nada, não sente nenhuma tristeza pelo pecado e vamos nos esfriando espiritualmente, isso é muito preocupante, né? Retorno a essa vida de pecado, né, que a gente tinha antes da conversão a Cristo, né? Quando a pessoa retorna realmente às velhas práticas e não sente mais tristeza, vergonha, incômodo por estar voltando àquela vida, aquelas práticas antigas, é muito perigoso. Eu preciso ficar atento para não cair na apostasia. Amém? A falta do temor a Deus, que também está incluída em tudo isso daqui. Então, esses são sinais que a gente deve ficar de olho em nós mesmos, né? Porque se cairmos na apostasia, fatalmente podemos ser podados da videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. E nós podemos ver isso lá, como nós já falamos, em Romanos 11, do 17 ao 21. Vamos ler?
Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que você não é quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a você. Olha aqui que sério, né? O que Deus está falando através do apóstolo Paulo. Que é realmente quem não tomar cuidado, que estiver, né, num caminho de perdição, de apostasia, esfriamento sério espiritual, pode sim ser cortado da videira, porque Deus não poupou nem os raminhos naturais, que eram os judeus, né? Descendência de Abraão, e eles foram cortados por quê? Porque rejeitaram o Senhor Jesus, rejeitaram, né, a luz de Deus, o leão da tribo de Judá. Imagina nós que fomos lá enxertados, né? Então é uma coisa séria que a gente deve se preocupar, não deve se vangloriar. E é interessante que ele diz que a seiva vem da raiz da planta, né? Lá do fundo, das entranhas da planta. E a seiva nada mais é do que o Espírito Santo. Então, porque é Ele quem nos traz vida, é Ele que nos conecta com Deus, com Jesus Cristo, né? Ele é o nosso consolador, o nosso intercessor. Então, Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos que somos conectados, que podemos dar fruto através do Espírito Santo, que é a seiva, e o Pai, Deus Todo-Poderoso, é o agricultor que está sempre ali cuidando para que a videira esteja sempre frondosa e frutífera. Amém? E aí nós vemos a parte, né, que já falamos, que é preciso dar frutos para permanecer, para que o agricultor não pode, como nós já falamos, é preciso dar frutos. E a gente não pode frutificar por nós mesmos, né? É preciso a seiva, né? Como nós já falamos, Jesus mesmo diz aqui no versículo 5: pois sem mim vocês nada podem fazer, não podem fazer coisa alguma. Então, assim, é impossível por nós mesmos nós frutificarmos. Assim como o fruto do Espírito que está em Gálatas 5, sem o Espírito Santo nós não conseguimos é, ter aquela vida, né? Frutificar, resplandecer, né? Aflorar o fruto do Espírito em nós. Porque são coisas que vão além da nossa capacidade. A nossa carne, né, que continua sem transformação ainda, o nosso corpo, não quer saber de muita coisa que a gente, né, tem que lutar contra por ser cristão. Então, o fruto do Espírito, como esse frutificar aqui na videira, nós só podemos com a ajuda do Espírito Santo, da seiva. Por nós mesmos é impossível, né? Nós não temos mérito para isso. Não existe nada de bom na nossa carne, no nosso corpo. Então, sem Jesus, nós não podemos coisa alguma. E esses frutos? O que seriam esses frutos que nós devemos dar como ramos enxertados que somos, né? Nós podemos pensar nas obras, né? Na obediência à palavra de Deus, no serviço a Deus, né? E o serviço a Deus engloba, assim, dezenas ou centenas de coisas, milhares de serviços, né? Que é o serviço ao próximo, o serviço à sua família, o serviço no seu trabalho, o serviço no seu dia a dia, naquelas coisas ordinárias, todos os dias que você faz igual, para sua casa, para sua família, no trabalho onde você está trabalhando. E aí também engloba o serviço na igreja local, onde você pode estar, né, fazendo parte da membresia, pregar a palavra de Deus, falar do amor de Deus nas oportunidades que você tem. Tudo isso é serviço a Deus, né? Honrar as autoridades, honrar as pessoas, respeitar as leis.
Isso tudo é serviço a Deus. Então, isso também pode ser caracterizado por um fruto, né, do ramo dentro da videira verdadeira, né? Que mais que nós podemos abster-nos do mundo, odiar o mundo, ficar longe do mundo, tentar evitar as coisas do mundo, aquelas práticas que a gente sabe que são do inimigo das nossas almas. Isso também é uma forma de frutificar, né? Diligência, vigilância, né? Estarmos vigilantes com nós mesmos, conosco mesmos, né? No nosso dia a dia, no nosso pensar, na nossa mente, naquilo que sai do nosso coração, né? Que é o que na verdade é o que contamina, é o que vem de dentro para fora. Então, estarmos vigilantes, evitar cair em tentação, né? Evitar cair no pecado, também são frutos que nós, como ramos, devemos apresentar ao Senhor. Amor ao próximo, né? Ajuda ao necessitado, a humildade, né? Falar do amor de Deus para as pessoas para quem nós temos oportunidade, né? Buscar os dons do Espírito Santo de Deus, buscar, sabe, em oração, para que Deus aflore os dons que Ele te deu, porque todos temos dons, né? Mas devemos buscar no Senhor para que esses dons se manifestem, que eles apareçam, que eles sejam usados para a glória de Deus. E aí também estamos frutificando para a glória de Deus, né? Buscando o avivamento, né? Nós devemos buscar um avivamento de Deus para esse tempo, sabe? Mais sede pela palavra, né? Através desse avivamento que pode vir, se nós buscarmos, nós podemos ver mudanças significativas na nossa nação, por exemplo. Nós podemos ver a salvação de inúmeras pessoas, pessoas da sua família, pessoas do seu convívio, amigos seus, pessoas que você ama e que você tem orado a Deus. Devemos buscar mais e mais, interceder por essas pessoas, buscar o avivamento, né? Deus pode trazer coisas maravilhosas, né? E pessoas de coração endurecido podem ter o coração amolecido pelo Senhor Deus, né? Serem convencidas do pecado, da justiça e do juízo pelo Santo Espírito de Deus, né? Poderemos ver curas, arrependimentos, transformações, vidas transformadas, curas de enfermidade, dos mais diversos tipos de enfermidade, dons, os dons, né? Se aflorando nas pessoas, os dons de Deus, revelação, tudo aquilo que Deus pode fazer, né? O mover de Deus, como às vezes a gente não vê, não está acostumado a ver, porque não existe, às vezes, sei lá, aquela sede de todo mundo, né? Ou pelo menos da maioria, de buscar ver o poder de Deus. Tudo isso pode aparecer, né, no avivamento. E nós, como ramos frutificando na videira, devemos buscar, né, também o avivamento do Senhor agora para esses últimos dias, não é verdade? E por fim, queridos, nós vemos aqui pela palavra que dar frutos glorifica a Deus, que é o agricultor, como nós já vimos, né? Nós já falamos. Obedecer a Jesus, permanecer em Cristo, é dar glória a Deus, né? E foi para isso que nós nascemos. Nós nascemos para a glória de Deus, né? Jesus promete também que nós dando esses frutos, obedecendo a Deus, glorificando a Deus com as nossas vidas, com os nossos frutos, tudo que nós pedirmos no nome dele, o Senhor Deus vai nos conceder. Aleluia. Amém? Isso significa o quê? Autoridade. Quando nós permanecemos em Cristo, que somos herdeiros, co-herdeiros com Ele de todas as bênçãos, né? Isso nos dá autoridade. A autoridade de Jesus é passada a nós, né? Como ele mesmo diz antes de subir aos céus, toda autoridade me foi dada. E aí ele fala: vocês vão pisar em escorpiões, em serpentes, vão beber veneno, nada vai fazer mal. O que é isso? É pra gente ir lá fazer papel de bobo e pisar numa serpente? Não!
Isso significa autoridade para fazer a obra de Deus, autoridade para orar em nome de Jesus e as coisas acontecerem, o Senhor ouvir a sua oração e por amor a Ele mesmo, por misericórdia e para cumprir aquilo que Ele mesmo disse, que nele nós temos autoridade, ele faz, ele realiza, ele abençoa, ele cura, ele transforma, ele liberta, né? Então, em Cristo temos autoridade, os raminhos frutificando na videira verdadeira tem autoridade, autoridade do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glórias a Deus por essa palavra, queridos. Palavra maravilhosa que nos ajuda a despertar, a renovar, né, o nosso dia a dia com Deus, as nossas práticas, a nossa rotina de busca a Deus, de leitura da palavra. Essa palavra nos ajuda, nos incentiva, né? Nos dá um fôlego novo, um up, né? Um upgrade no nosso dia a dia com Deus, né? Lembrar que nós somos raminhos colocados lá, né? Imagina como você faz com uma orquídea na árvore, né? Você enxerta ela, você coloca ali uma planta dentro da outra, né? Assim somos nós na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós enxertados ali, podemos dar frutos e ficamos ali firmes. O Pai só vai podar quem não der frutos. Quem buscar com sinceridade a presença de Deus, a esses o Senhor não poda. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Eu espero em nome de Jesus que essa palavra fale profundamente ao seu coração e ao meu coração, que nos traga temor, que nos traga um renovo, sabe? E se você está mais para lá do que para cá, está esfriando espiritualmente, peca e nem lembra, nem não faz nem cosquinho em você depois do seu pecado, nem o arrependimento, nada. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor alcance você agora, para que o Espírito Santo toque em você e te leve de volta ao seu primeiro amor, lá para as antigas obras, lá para o começo de tudo, que você seja renovado pelo poder de Deus, que você seja liberto do pecado, se você está escrafunchado no pecado novamente, que o Senhor Jesus te tire de lá com mão forte e poderosa, que você se entregue mais uma vez a Deus, que você renove os votos que você fez com Ele, que você seja lavado novamente no sangue de Jesus e que você permaneça firme na videira enquanto, né, ainda há tempo, que o Senhor Deus não pode você, que ao contrário, você passe a dar frutos, muitos frutos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, volte para o Senhor, volte a ter sede de Deus, sede da graça, da presença de Deus, amor pelo Senhor, nojo do pecado, enquanto há tempo, em nome de Jesus. Em breve o noivo vem, você é noiva, se atavie, tire a roupa suja, coloque uma roupa limpa, esteja limpo para receber o Rei. Amém? E você que não conhece ainda o Senhor Jesus Cristo, que nunca fez uma oração de confissão, que nunca se entregou a Ele, em nome de Jesus eu te convido, venha para Jesus. Venha para Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se das suas más obras, arrependa-se da vida que você tem vivido. Receba Jesus como único e suficiente Salvador, porque só Ele pode te tirar da condenação eterna. Você está separado de Deus e só você indo a Cristo que você pode ser salvo, pode ser transformado, pode ser liberto em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, se você precisar de ajuda, de oração, nos procure, por favor.
Em nome de Jesus, procure uma igreja perto de você, uma igreja onde a palavra de Deus é pregada, só ela, tá? Nenhum outro livro impede igualdade com a Bíblia, não. E só o Senhor Jesus é honrado. Não existe outro intercessor, não existe outro mediador, não existe nenhum outro homem, né? Impede igualdade com Cristo. Procure uma igreja assim e seja discipulado, seja batizado. Seja cheio do Espírito Santo. Abandone as velhas práticas. Abandone a vida que você tem vivido até agora e receba Cristo como único e suficiente Salvador. Amém? Glória a Deus por isso. Eu espero que todos nós tenhamos um domingo muito, muito, muito abençoado, cheio da graça e do poder do Senhor. E amanhã a gente se vê aqui de volta. Um grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor.